Boa noite. Leitura de hoje. Convites de Sheila pelo Espírito Sheila. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares a alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito, que desenvolve resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueça, porém, de realizares o que podes e deves em favor da própria felicidade. Boa palestra a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com o coração de todos aqui presentes. Nós somos muito gratos pela presença de todos nesta noite. Vamos agora, então, nos concentrar em Deus, como de costume, no nosso lar maravilhoso que é essa casa. Uma prece para nós se harmonizarmos, encontrar com Deus, aquela conversa íntima que o nosso Pai sempre nos deixou para a gente entrar em sintonia com o coração e com a alma. Pai de infinita bondade, neste momento, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo lar que temos, Senhor. E muito mais. Neste momento aqui reunidos em Teu nome, faça presença, entre no nosso ser, ilumine a nossa alma, todos que estão fadigados, que a presença do nosso Pai faça uma luz e ilumine cada momento do nosso ser. Nosso Mestre sempre nos deixou essa iluminação para cada um. Onde um ou mais estiver reunido, eu estarei presente. Agradecemos a presença do nosso Mestre Jesus no coração de cada um e louvamos ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, a nossa dívida, não nos deixe cair nas tentações do dia a dia e livre-nos, Senhor, de todos os mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus nos ilumine sempre. Na noite de hoje, para nos blindar com uma palavra magnífica que vai ser nosso irmão Maurício, do Centro Espírita Caminhos da Verdade.
do Capivari. Que assim seja. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos conduzir sempre na tarefa do bem e que possamos sempre estarmos em sintonia com os seus ensinamentos e principalmente buscando cumpri-los dentro das nossas limitações, das nossas capacidades. É muito bom retornar a essa casa, agradeço demais o convite. É um grande prazer nessa casa onde tem tantos amigos e reencontrei alguém que já desde o ensino da infância no Stella Maris em Laguna agora. Meus irmãos, há algumas semanas eu, como a maioria dos homens, adoro videozinho na internet, né? Minha mulher, minhas filhas morrem de rir porque eu acho graça de tudo. E aí, empolgado, pego o vídeo, olha só que engraçado, mostro para minha esposa, e minha esposa achando tudo muito engraçado, ela faz muito engraçado, mas eu adoro. E num desses pequenos vídeos, eu vi uma fala do pastor Cláudio Duarte, onde ele fazia uma série de pontuações, fazendo uma comparação, e que ele questionava as pessoas que estavam assistindo, e ele perguntava se as pessoas, quem ali na infância tinha usado quichute, quem na infância tinha pego piolho, quem na infância tinha subido em árvores e o galho quebrou e caiu, quem na infância tinha tido bicho de pé, enfim, aquelas situações que nós vivenciamos, a maioria das pessoas na infância. E ele conclui a fala dizendo que essas pessoas, sim, foram felizes. Essas pessoas foram privilegiadas por isso e por conta disso, eram pessoas felizes. Pois bem, eu passei a refletir sobre isso. E o período de Natal, algumas poucas semanas, que vivenciamos isso, é um período também que nos leva a muitas reflexões. E nessas reflexões, e muitas vezes, nos leva a um sentimento de melancolia, às vezes de saudade. Saudades da infância, saudades de uma época que muitas vezes a gente se considerava também feliz, como era citado aqui pelo pastor. Mas a gente se considerava feliz pelo fato de estarmos nesta infância, e era uma época muito boa, porque a gente não tinha boleto para pagar, a gente não tinha metas a cumprir, a gente não tinha satisfações a dar, e tudo na nossa vida era cercada de uma inocência, de situações que a gente não se dava conta. A maturidade chega, e chega para todos, e a vida apresenta certas responsabilidades. E a gente então passa a ter a impressão que aquela época sim é que nos causava felicidade. Aquela época que era boa e hoje nem tanto. Bem, eu não sou uma pessoa saudosista. Por natureza, da minha personalidade, eu não sou uma pessoa saudosista. Mas eu tenho ótimas lembranças. Eu tenho ótimas lembranças da minha infância, embora eu venha de uma família extremamente pobre, com grandes dificuldades financeiras, mas eu tive sim uma infância muito feliz. Eu tenho saudade da infância das minhas filhas, porque eu pude aproveitar cada minuto. Eu estive presente em tudo que aconteceu na vida delas. Todos os acontecimentos eu estava presente. Eu sou cobrado até hoje, por exemplo, quando a minha filha mais velha menstruou pela primeira vez, eu coloquei no grupo da família, feliz, olha só, até hoje ela me cobra isso. Eu tenho ótimas lembranças desse período.
Eu tenho ótimas lembranças da nossa casa espírita, e para aqueles, e nós temos pessoas aqui que frequentaram a nossa casa à época, era uma casinha de madeira que tinha um cabo de aço no meio para segurar as paredes laterais que elas estavam abrindo. Então tinha um cabo de aço, uma casinha de madeira muito pobre, muito ruinzinha. Eu tenho ótimas lembranças daquele período, onde a mesa da sala de exposição era a mesma mesa que funcionavam os grupos de estudo, que funcionava o grupo de prática mediúnica, porque era o único lugar. Mas eu não tenho saudade. Tenho ótimas lembranças, mas eu não tenho saudade. Não tenho saudade da minha infância, porque era um período também, como eu disse, de grandes dificuldades. Tínhamos dificuldades de ordem material e tínhamos também grandes dificuldades de ordem familiar, né? Tem a questão, meu pai era um homem alcoólatra, e a gente pode imaginar os reflexos que isso causa nas famílias. Eu não tenho saudade da infância das minhas filhas, porque hoje elas se tornaram pessoas extremamente cuidadosas com as suas vidas, pessoas que estão com as suas vidas devidamente encaminhadas, todas sabem exatamente o que querem das suas vidas, nunca me causaram nenhum tipo de problema. Hoje, cada uma é independente, eu não preciso me preocupar com elas. Eu não tenho saudade da época que nossa casa era uma casinha de madeira, porque agora nós temos uma casa melhor estruturada, onde há salas para cada tipo de trabalho que nós realizamos. Então, o fato de a gente ter boas lembranças não necessariamente deve fazer ou deveria fazer que nós tenhamos saudade. Primeiro, se o sentimento, obviamente, o sentimento de saudade é de algo que já passou. E uma notícia, para quem tem esse sentimento, ele não vai voltar mais. Por mais que a gente pense, por mais que a gente sonhe, eu queria que voltasse o tempo, que nós tínhamos seguranças, que tinha segurança, as crianças podiam brincar na rua tranquilamente. Não, esse tempo não volta mais. Mas eu tenho saudade daquela época que isso, que era aquilo. Não. Esse tempo não vai voltar mais. Então, quando nós temos esse sentimento de saudade, que é algo perfeitamente natural, a pontuação que eu faço não é em relação ao contrário ao sentimento de saudade. Acontece que esse sentimento de saudade não deve fazer com que a gente paralise a nossa vida. Que a gente passe a achar que aquela época da qual nós temos esse sentimento é que eram boas. Porque a vida, ela está nesse contínuo processo de evolução. E nesse contínuo processo de evolução, nós estamos vivendo a melhor época. Se todos nós estamos incluídos nesse processo de evolução, se tudo no universo evolui, nós estamos juntos, significa que nós estamos no nosso auge dessa evolução, dessa maturidade. Certamente os irmãos aqui já ouviram a expressão que nós somos a nossa melhor versão. Se todos nós somos a nossa melhor versão, a humanidade está vivendo a sua melhor versão. Mas espera aí, olha o que acontece, sei lá, na faixa de Gaza, olha o que acontece nos grandes tsunamis, as grandes tragédias da linha de pobreza da humanidade. Ok. O fato de a gente estarmos, que a humanidade está vivendo a sua melhor versão, não significa que tudo está bem. Não significa que tudo está maravilhosamente bem.
Não significa dizer que não há problemas e que não há nada a melhorar, pelo contrário. Temos muitas coisas a melhorar. Certamente eu já comentei aqui, eu vi um palestrante relatando, um historiador, onde ele afirma que a humanidade, em 2000 anos de história registrada, obviamente que a humanidade tem mais de 2000 anos de história, mas nós temos cerca de 2000 anos de história registrada. Em 2000 anos de história, em cerca de 2000 anos de história registrada, a humanidade nunca teve mais do que 29 dias de paz absoluta. Nunca tivemos mais do que 29 dias sem guerras, sem desastres naturais, sem doenças, sem nada. Ou então, esse processo de evolução ele é contínuo, mas não significa que a gente vai deixar de ter problemas. Porque tem um ponto fundamental: nada acontece sem que haja a permissão de Deus. E nada acontece sem que isso nos sirva para o nosso melhoramento. É óbvio que é difícil ainda a gente achar que tudo que acontece é pela permissão de Deus. É difícil de a gente aceitar que como aquele caso da menina que pegou um Uber e o Uber errou o caminho, entrou numa região perigosa e eles metralharam o carro e mataram a menina. Achar que Deus permite esse tipo de coisa, que Deus controla isso, é difícil para a gente ver. É difícil de a gente aceitar que Deus permite, por exemplo, aquela artista, a Preta Gil, que luta contra um câncer, parece que aquilo não tem fim, ela luta, trata, opera, se recupera, o médico diz que ela está curada e ela volta um mês depois, 2 meses depois, o câncer volta e é uma luta sem fim. É difícil de acreditar que Deus permite situações como essas. Mas não há nada que a gente possa fazer, Deus está controlando. E muitas vezes as nossas opiniões fazem com que a gente transforme as nossas opiniões na opinião de Deus. É comum nós entendermos que pessoas que não compartilham com as mesmas opções sexuais ou inclinações sexuais que nós, a gente, esse fato, e a gente não concordar, a gente transfere essa responsabilidade para Deus e passa a dizer que Deus não aceita a homossexualidade, que Deus é contra a sexualidade e assim, por si só, o homossexual está contrariando as leis de Deus. Ou quando a pessoa tem uma conduta religiosa que nós não concordamos. E pelo simples fato de ter essa conduta religiosa na qual nós não aceitamos ou não concordamos, nós transferimos essa responsabilidade e passamos a dizer que essa conduta religiosa Deus não aceita. E isso vale em todos os aspectos da nossa vida. Chegamos ao ponto de transferir essa responsabilidade ou transferir essa opinião para as nossas inclinações políticas. Chegamos a esse ponto. Como se Deus precisasse de procuradores, como se Deus precisasse de pessoas na terra com grandes imperfeições, como nós somos, lembrando que estamos vivenciando um planeta de provas e expiações. Estamos num mundo no segundo nível de 5, significa dizer que estamos mais próximos da primitividade do que da angelitude. E nós passamos a achar que nós sabemos o que Deus quer, o que Deus gosta, o que entristece Deus. Mas infelizmente, presos ainda nessa ingenuidade, nessa ignorância, e eu falo ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer, de acharmos que nós é que sabemos, a gente muitas vezes, e presos muitas vezes também
nesse passado. Passamos a achar que o passado é que foi a nossa melhor época. Estamos vivendo, é verdade, época de grandes transformações. Grandes transformações. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos celulares. Apenas 30 anos atrás. A TV era aquele monstro de profundidade. Eu não falo de largura, de profundidade. Precisava de 3 pessoas para mudar a TV de lugar. Há 30 anos apenas. Então, nós, sim, estamos vivendo um período de transformações. Mas não significa que sejam ruins. Teremos dificuldades. É comum a gente vivenciar, por exemplo, e a gente ter dificuldades com a tal da reunião online. No período de pandemia, certamente aconteceu nessa casa, onde haviam as reuniões online, dos estudos, das exposições, e a gente tem dificuldades, por quê? Porque falta humanidade. Não há esse contato próximo, não há o abraço de receber as pessoas, e aí nós temos dificuldades. Nós criticamos, nós até tentamos nos afastar e evitar isso. É comum, principalmente para nós que já passamos aí dos 50, aqui certamente eu acho que só eu, né? Para nós que passamos dos 50, é comum a gente ter dificuldade, por exemplo, no uso da tecnologia bancária no celular. A gente tem dificuldade de entender como é que é esse funcionamento. E a gente critica. Não, eu preferia a época que é mais fácil, ia no caixa, pegava o dinheiro, levava o boleto, pagava no caixa, o caixa já te dava o comprovante que estava pago. E eu tenho dificuldade de aceitar isso. É comum a gente criticar, principalmente os mais jovens, que olha e diz, porra, essa criança vive com a cara enfiada no celular, não interage com as pessoas que estão ao seu redor. É comum a gente falar isso, a gente observar isso. Mas também, lamento dizer, que isso não vai voltar. Isso é um caminho sem volta, por um único motivo. Os malefícios que eu falei, as dificuldades que eu citei agora, elas são menores do que os seus benefícios. Eu lamento dizer isso para quem pensa do contrário. A reunião online, por exemplo, eu trabalho no judiciário e audiências acontecem todos os dias, em muitas audiências. Pois bem, era comum acontecer uma audiência às 8 da manhã, quando elas se iniciam, contra uma empresa cuja a central jurídica ficava na cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então sai um advogado do Rio de Janeiro, ele pega um voo até Florianópolis. Em Florianópolis ele pega um ônibus ou ele pega um táxi para vir até aqui no dia anterior, porque a audiência é às 8 da manhã, não dá tempo, né, dele sair e vir aqui e chegar ainda no mesmo dia. Ele tem que ficar no hotel para o outro dia de manhã vir para a audiência, que dura muitas vezes 10 minutos. 10 minutos. E aí ele volta no hotel, pega as suas coisas, pega um táxi, volta para Florianópolis, pega um avião, volta para São Paulo. Isso é chuva? Ué, como é que surgiu essa chuva do nada? Vinha com o céu estrelado? Com a audiência online, que é uma reunião online, isso não acontece mais. Os advogados fazem as audiências dentro do seu próprio escritório. E aí eu pergunto, a falta de humanidade é maior ou menor que toda essa logística para esse profissional se deslocar, assim como outras situações? Não é. Antigamente, numa sexta-feira, que a gente precisava de um talão de cheque, para quem tem menos de 20 anos, talão de cheque era um bloco de papel que a gente escrevia quanto é que a gente queria pagar e entregava para a pessoa,
e a pessoa recebia rezando para que aquele pedaço de papel realmente valesse aquele valor que estava ali, porque muitas vezes o cheque não era aceito. Para pegar um único talão de cheque, às vezes se ficava 1 hora, 1h30 nos bancos. Banco digital, então, nem pensar. Então, apesar das dificuldades de a gente entender o funcionamento, quando perdia, esquecia de pagar uma conta, R$ 3,59, com os bancos fechando às 4 horas, era uma correria para chegar na agência, e chegava lá, a agência estava fechada. Hoje, da sua casa, na tranquilidade do seu lar, você pode pagar essa conta sem problema nenhum. Só não pode passar das 9 horas, que daí também já é demais, né? Então isso não vai voltar atrás. Quanto aos jovens com a cara enfiada no celular, a minha sogra tem 76 anos. E depois de muita gente insistir, ela aprendeu a mexer no celular. Nós criamos um monstro. Porque a gente chega lá para tomar café, ela conversa com a gente assim, pois é, não sei o que, conversa com a minha esposa, ela bota café, que capacidade, ela está olhando no celular e ela consegue servir o café dela na xícara e ela não erra. Eu olhando para a xícara, eu erro. E ela tem 75 anos. E uma outra questão, e aí isso é extremamente individual, analisamos bem nas nossas condutas, na nossa atitude, quem nós somos. Analisamos e perguntamos para nós mesmos se nós, à idade desses jovens, tivéssemos acesso a celulares, com internet liberada à vontade, jogos liberados à vontade, nós não faríamos a mesma coisa? Então, meus irmãos, a gente tem esse sentimento de saudade e passa a achar que o que era do passado é o melhor e o que é agora, o que está acontecendo agora, não é o melhor. As nossas opiniões, tudo que nós vivemos, nós temos uma tendência a achar sim que o nosso passado era melhor, mas devemos estar abertos para entender que o presente pode ser também muito bom. Eu falava sobre esse mesmo tema numa casa na semana passada, e eu fiz uma referência, porque a gente muitas vezes critica a música atual. Isso não é letra? Que letra mais sem graça, que letra mais fraca. No meu tempo aqui as músicas eram melhores. Eu tenho 55 anos, vou fazer 55 anos. Na minha época, da minha pós-adolescência, havia um grupo que toca até hoje, prova de que eles eram muito bons, mas o grupo da moda se chamava Titãs. E o Titãs tem uma música chamada Não É O Que Não Pode Ser, que eu adoro essa música. Mas para quem conhece, sabe que a música inteira é essa frase: não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser. É a música inteira. A minha mãe ficava louca da vida ver eu escutando isso. Que música é essa? Que essa juventude está perdida se ouve um tipo de música. E aí eu falei isso. E aí eu acho que eu pisei no coração de uma pessoa que estava assistindo. E quando terminou, ele me abordou. Ele disse: mas isso é um absurdo. Eu concordo com quase tudo que tu falou. Inclusive, um escritor, ele falou o nome, eu não ouvi direito o nome que ele falou, disse que num livro tal, nós vivemos, a humanidade sempre estará vivendo sua melhor época. Mas a música não. A música da nossa geração, nós tivemos Titãs, tivemos Legião Urbana, nós tivemos Beatles. Como que tu pode dizer que
essa época não era melhor, se tem uma pesquisa mostrando. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer, adoro, para mim sim, é a melhor geração de música, a geração dos anos 80, para mim, Maurício, na minha opinião, com 55 anos, eu considero aquela geração a melhor geração de músicas. Mas não quer dizer que a geração atual não seja tão boa quanto. Nós não podemos desqualificar a geração de música atual. Por quê? Porque realmente pode ter músicas que para nós não nos toca, mas que não quer dizer que sejam ruins ou boas. Até porque, desde que o mundo é mundo, esse choque de gerações, principalmente no aspecto musical, ele vai acontecer. Então, o que eu quero dizer é isso, baseado na experiência que eu tive nessa semana, eu venho reforçar. Eu não estou dizendo que o passado era ruim e que apenas o presente é bom. O que eu estou dizendo é que a gente não pode paralisar em função desse sentimento de saudade, achando que apenas o que estava ao passado, apenas o que está lá atrás da nossa vida é que serve, que é bom, quando certamente diante de nós temos muitas oportunidades de aprender, de ver o processo de crescimento tanto de nós mesmos como daqueles que nós amamos, e nessa caminhada nos tornarmos ainda pessoas melhores. Então não nos prendamos a determinadas situações, como o que falou o pastor. Então, se a pessoa não usou que chute, se a pessoa não teve piolho, se a pessoa não arrancou a cabeça do dedão numa topada, se a pessoa não subiu em árvore, quer dizer que essa pessoa não tem condições de ser feliz? Um equívoco, porque vivemos épocas diferentes. E mesmo achando que aquela época era melhor, essa época ela não vai voltar. Então estejamos sempre abertos, para novas possibilidades, novos aprendizados, novas vivências, novas experiências, para que a gente esteja sempre nessa caminhada, esteja sempre à frente desse processo de evolução, e que não sejamos uma âncora arrastando aqueles, dificultando aqueles que estão também buscando esse aprendizado. Agradeço a todos a atenção, agradeço mais uma vez o convite da casa, é um prazer sempre muito grande estar aqui, e desejo a todos um ótimo 2025. Uma boa noite. Então, meus irmãos, vamos agradecer nosso irmão Maurício, deu uma mexida no nosso passado, na nossa infância, que é muito, muito maravilhoso. Como ele disse, cada um no seu tempo. A gente teve uma infância maravilhosa, muitos teve, ou não, mas guardamos as coisas boas que a gente teve, porque cada um nasceu na hora certa. É a mesma coisa nós querer botar um jovem de hoje, um adolescente, há 30 anos atrás assim. Não vai conseguir, ou vai remar. Mas Deus sabe o que faz. Pensamos em Deus também da maneira certa. Se nós estamos aqui há 40, 50 anos assim de geração, mas Cristo já faz parte do nosso ser há mais de 2000 anos, com a sua palavra, nos trazendo sempre um refortalecimento, sempre aquela luz que é o poder da oração. Com a oração, a gente consegue vencer as batalhas do dia a dia, vencer as dificuldades. Pensamos assim, da geração passada, dos nossos pais, como trazia Deus no coração. Me lembro da infância, todos ali ajoelhados, pedindo e agradecendo a Mãe Maria de Nazaré, a nosso Mestre Jesus.
Então, é sempre Deus no nosso coração. E neste momento, meus irmãos, louvamos ao nosso Pai e pedimos que Ele nos traga cada vez mais fortalecimento, luz, paz, harmonia, para nós vencermos todas as batalhas do dia a dia. Que Deus ilumine toda a nossa família, que é o alvo fundamental. Família andando junto, a gente tem o nosso coração florido. Então, meu Pai, ilumine todos nós e todos aqueles que não puderam chegar a esse estabelecimento, estão nos lares, hospitais, andarilhos, enfim, Senhor. Chegue nos seus corações e ilumine um por um, traga a Tua luz para dentro desses corações arrependidos e amargurados. Pai de infinita bondade, ilumine nossa vida, nos traga a paz. E agora, com essa paz que está rondando, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, e pedimos a permissão ao nosso Mestre para dar por encerrado a palestra da noite de hoje. Que Deus esteja presente na semana, na noite e no dia de cada um, com muita paz. Que assim seja.